Olá, mulher! Olá, você que está agora nos assistindo. Aonde você estiver, na sua casa, no ônibus, aonde você estiver agora, a gente já quer te agradecer por estar aqui e nós estamos aqui queimando e eu já vou te falar o porquê. Nesse exato momento acabou a nossa conferência de mulheres aqui na IEMA. E foi algo muito impactante que a gente viveu nesses dias. E para compor assim essa mesa, vamos colocar assim, tem pessoas aqui muito importantes que é a pastora Isabel. E aí, Tudo pastora? bom? Nossa, eu estou assim, radiante de alegria e assim, grata a Deus por tudo que a gente viveu nessa tarde. Foi muito forte Foi mesmo. muito A forte. senhora estava prevendo o quê? 2 horas de culto? 2 horas de culto e eu já conhecia a pastora, né? Eu falei, ela vai olhar, ela vai ver que ela vai ter que levar lá 1 hora de culto, mas Tivemos 4 horas de culto. 4 horas de culto que nós não vimos passar. A gente queria ficar mais, É mas verdade. foi maravilhoso, foi assim algo sobrenatural que Deus fez. Meu Deus, Nesse lugar foi necessário essas 4 horas de culto. verdade. Foi um tempo de cura. E eu vou Hum, falar, mãe. É é. minha mãe, tá, gente? Só para vocês saberem. É. Tem pessoas que já estão falando: será que não dá para fazer uma conferência de um dia inteiro? Nós vamos Você tem fazer. coragem, mãe? Eu tenho, pretendo em março fazer um dia todo. Eu pretendo, né? Se Aí, for ó. da vontade de Deus e se der tudo certo, a gente pretende fazer um dia inteirinho. É, Legal. estamos se Bom, preparando para isso. muito bom. E aqui ao nosso lado está ela, a pregadora do dia inteiro. Meu Deus! Pastora Val, uma mulher de Deus. Como foi bom poder te conhecer e te ouvir. Nossa, é uma alegria ter você aqui com a gente no nosso podcast. Amém. A alegria é toda minha, gente. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, muito grata e me sinto muito honrada por tudo aquilo que o Senhor fez, né, no nosso meio, por Uhum. essa conexão maravilhosa e feliz demais por estar aqui. Ai, que bom, maravilha. Então vai ter um papo legal aqui. E claro, né, gente, sempre ela, a Mônica. A Mônica que é a parceira de todas as horas, uma evangelista, mulher de Deus, pregadora, psicóloga. Meu Gente, a Deus. Mônica tá aqui com a gente para poder também a gente falar um pouquinho sobre o que Deus fez, né, Mônica? Gente, que dia, que culto. Não viu, eu conversei com algumas mulheres até o final agora e estava todo mundo impactado, as pessoas saindo daqui realmente curadas, Amém. transformadas e muito abençoadas. É. Foi incrível o que Deus fez É hoje. isso mesmo. E ó, tá aqui também a pastora Marisa. Daqui a pouco ela vai entrar no nosso bate-papo, mas ela já está por aqui também para a gente poder conversar. Olha, o tema foi No Casulo de De Deus. Deus. E eu queria Nossa. entender isso, mãe, sabe por quê? É, É muito comum a gente ver, assim, conferências de mulheres como Floresça, é, vai, coisas assim, né? é, Só que essa foi, tipo, o contrário, foi uma contramão. Como que sim. foi para a senhora esse tema e Foi tal? muito forte. Eu estava em casa, né? E conversando sobre o nosso encontro. E eu conversei com a Deise, eu falei, Deise, me ajuda, minha filha. Eu falei, se a gente encontrar um tema sugestivo, um tema assim, atual, que a gente precisa. Ela falou, mãe, tem um tema maravilhoso, mãe, que mexeu muito comigo. Deus falou comigo só dessa frase. Eu falei, qual é a frase? Ela falou assim, no casulo de Deus. Eu falei, no casulo de Deus? Eu falei, Deise, é esse. É esse, porque Hum. quem nunca teve no casulo de Deus? Quem nunca teve vai entrar, tem uns que estão, tem outros que já saíram. E muitas vezes vão entrar de novo. É. Eu falei assim, então eu acho que é isso. Deus quer falar com a gente sobre isso, sabe? Tem tanta gente que está lá e não sabe como sair, sabe? Às vezes quer sair antes, não está entendendo o processo, Deise. Aí foi quando já trouxe aquela alegria no nosso coração. Aí já, sabe, parece que naquele momento a nossa conferência nasceu. Foi Nossa, sobre isso. nossa, que Foi forte. essa a ideia mesmo. A conferência nasceu, é sobre isso.
A Nossa. Glória a palavra que a Deus. Deise falou pra mim foi metamorfose. Ela É. falou assim, então quando a pastora falou com ela sobre o tema, ela sentiu essa questão do no casulo e ela pensou em metamorfose. Enquanto esse processo, né, de sair do casulo, mas existe esse tempo que é necessário. Mas nada mais seguro do que você estar no casulo de Deus, porque aí você sabe que você vai passar por um processo com propósito. É. Sim. É igual tá, né, no Salmo 91. Aquele que habita no casulo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. É um lugar de descanso. Mas tem É. uma coisa que você falou, Val, na sua palavra, que é um lugar meio que a gente acha meio nojento, né? Quando a gente olha mesmo para o processo da borboleta, que você olhar para esse processo, esse antes de virar borboleta, é meio ruim de olhar, né. Sim. Só que, foi muito forte isso que você discorreu para as irmãs, né, da gente também poder ter um outro olhar desse lugar. Sim, exatamente. Porque quando eu estava me preparando para vir, né, quando eu recebi esse tema e estava me preparando para vir, então eu fui, claro, buscar em algumas fontes, ler alguma coisa a respeito desse processo da borboleta. E é algo que me chamou muita atenção e que mexeu com a minha alma. Foi exatamente isso. Quando a lagarta ela entra no casulo, toda a estrutura física dela vai ser quebrada, Hum. ela vai ser moída. E a palavra que descrevia na fonte em que eu busquei é que dentro daquele casulo ela vai se tornar uma sopa celular, uma espécie de sopa celular, né? Ou seja, ela vai virar ali algo que não é bom e não é agradável. Uma gosma, né? É uma gosma, É. exatamente, algo que não é bom e não é agradável. Ela vai se desfazer, ela vai derreter Hum. ali dentro. Só que diz assim também, dizia assim também nessa descrição, que ela ia virar essa sopa celular, essa espécie de sopa celular, mas nessa célula há uma cadeia de um DNA, que é o que vai fazer com que a borboleta seja gerada. Nossa. E isso mexeu com a minha alma profundamente. Naquela hora que eu li essa descrição, eu falei, o Espírito Santo falou: "É por esse caminho que você vai". Nossa, é por isso que deu 4 horas de culto. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Com potencial Quer para ser dizer, 6, quase. sabe, olha o que que você vira no casulo, né, te leva Exato. para um lugar de muita humildade. Exato. Te É. leva para um lugar de Quebrantamento. É. quebrantamento, né. O casulo não tem plateia. Não tem. É esse que é o negócio. Quando Deus te leva para esse ambiente de secreto, o casulo é o secreto também, né. É Mãe, verdade. a senhora já viveu alguma experiência que a senhora teve que ir para o casulo? Ah, Ellen, no longo dessa nossa vida, já fui. E assim, sempre eu comento isso, mas é que é o mais recente, né? Uhum. O mais recente foi quando a Deise recebeu a notícia que provavelmente ela ia ter um filho que ia ter uma cardiopatia muito grave no coração, e com essa cardiopatia poderia vir algumas consequências, né? E quando ela recebeu essa notícia, mas tinha uma única esperança que de 1000 poderia nascer uma criança sem nada. E a gente se agarrou nessa última. Sim. Então, assim, mas aquele tempo foi um tempo de casulo, por quê? Eu tive que chorar por dentro, de ver a dor da minha filha, gerando um filho que ela sonhou tanto e ela não sabia como ia vir. Nossa, eu vou pegar uma deixa aqui do que a senhora está falando. Guarda aí, mãe, para a senhora continuar. Às vezes, a pessoa que está ao nosso lado, está no casulo e a gente quer tirar ela de lá. É, É.
Quer dizer, uma mãe que vê o filho passar pelo processo. É, E aí Acontece ela olha. muito. é, Acontece. 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 E eu tinha que ser forte naquele momento, mas liderando um grupo de mulheres, Uhum. sabe? E as mulheres, elas olham muito para a pastora. Se a É. pastora tiver abatida, elas estão também. Exato. Também! Então, assim, eu tive que ser muito, lutar para ser forte, chorar no secreto. Eu tive que chorar no secreto. E na frente da Daisy, eu tive que ser a mãe mais fria que ela pudesse ter no momento, porque eu não Sim. podia passar para ela que eu estava sentindo aquela dor. E por muitas vezes eu pedi para o Senhor que se falava uma oração assim, uma oração que nem nunca ia ser ouvida, que eu preferia estar no lugar dela para ela não passar pelaquela Uhum. dor, né? E era a dor do desconhecido, Era uma dor do né? desconhecido, Porque né? o neto, no caso, ele tem síndrome de Down. Ele é É. Down. E para nós foi uma surpresa, porque a gente não fazia A gente ideia, não né? A conhecia. gente só olhava pelo olhar do quão seria difícil e tal. E de repente a gente percebeu que foi o melhor presente que o Senhor poderia É, ter nos dado. mas Mas teve até processo. até nascer, o processo do casulo foi muito doloroso. Meu Porque Deus. você não, ela estava de 7 meses quando ela recebeu essa notícia. Uhum. Era muito invasivo se eles fossem fazer um procedimento, porque o neto já estava muito grande. Então a gente teve que esperar o neto nascer. De fato, olha como tem a ver. Nós tivemos que aguardar o tempo da gestação, Ele no aguardar o casulo. neto nascer para a gente descobrir e saber quem seria o neto. Só que quando o neto nasceu, o neto veio para um propósito que ele trouxe uma alegria para a família inteira e ele trouxe também um olhar para a nossa igreja renasceu no nascimento do neto, Glória a Deus. porque Deus trouxe para mim, para o pastor Neném, para os membros da igreja, para toda a liderança, um olhar para crianças atípicas, Glória a Uhum. porque a Deus. gente não tinha. A gente via, mas a gente nunca foi atrás, a gente nunca quis saber da dor de ninguém. A gente achava que era daquele jeito e passava desapercebido. Mas a partir do dia que o neto nasceu, Verdade. verdadeiramente a borboleta voou, Qual o porque propósito? Deus mudou a história da nossa igreja. Qual o É. propósito? Olha o propósito, ele veio para um Meu propósito. Deus. Então, o propósito, o casulo é necessário. Eu posso confessar para vocês que não foi fácil eu suportar os dias, os meses que estava faltando para o neto nascer, porque a mãe ela sofre muito com a dor do filho. É. E eu tive que ser forte, mas naquela hora eu queria chorar. Mas eu tive que ser forte, só que foi para um propósito. E hoje a Glória a gente Deus. nasceu um ministério no nascimento do neto, que é o Laços de Amor da nossa Aleluia. igreja, Aleluia. né? Então, Eu acho que assim, assim fica aí um alerta às mães e você que às vezes está querendo cortar o processo da outra pessoa por amor. Não faça isso, né? É. Engole o choro. é, Tem hora que você tem que ouvir isso, tem hora que não, né, Mônica? É. Tem hora que você fala, solta o choro, é, engole o choro, né? Deixa o seu filho viver o processo dele, deixa a sua filha. É difícil, isso aqui falando parece que é fácil, mas a gente tem a prova viva disso, né, Mônica? Sim. Não é fácil. Não, assim, e cada um precisa viver o seu propósito, o seu processo. Não adianta a gente querer viver pelo outro. Por mais que uma mãe sempre queira, né? Eu sempre ouço isso das mães. Eu queria tirar a dor do meu filho e colocar em mim. Eu queria passar por essa situação, mas o processo dele é necessário para ele. E o seu é necessário para você. Então a é, gente tem que saber individualizar isso. é, E na parte do casulo, ela estava vivendo dela também. é. Ela tava de olho no casulo da filha, mas ela tava no dela. Só que ela se concentrou tanto no da filha que esqueceu, mas ela tava passando pelo apertinho do dela também. Então, ela borboletou e a senhora também. É verdade. Verdade. O que a gente consegue ver no casulo que a gente não consegue ver quando é borboleta? Tem alguma visão diferente dentro desse ambiente? Ah, totalmente, né? É, eu digo pelas experiências dos casulos que vivi. É,
nós conseguimos enxergar com clareza quem Deus é verdadeiramente. Uhum. Às vezes, sendo borboleta, né, já voando por aí, a gente enxerga assim, claro, né, a beleza de Deus e tudo. Mas nos meus casulos eu enxerguei o cuidado, a proteção de Deus e vi quem verdadeiramente ele é. A fidelidade, o amor, a proteção, mas também o confronto, né, com as suas estruturas. Uhum. Você ter que se. Porque diante de Deus, quando nós nos vemos em um lugar só nós e Deus, no secreto, só tá nós face a face com Ele ali, não tem como a gente não mudar, não ser transformado. Então, naquele momento, as nossas estruturas, elas se quebram, elas ruem, elas se desfazem diante da presença dele. Então, a nossa visão muda acerca de quem ele é. Por isso que a gente precisa também ser grata pelo casulo. Exatamente. Eu vivi uma experiência que foi em 2023. Eu tive uma convulsão dentro da igreja. Graças a Deus não foi na frente das pessoas, mas eu vivi isso. Então, o lugar que era o lugar mais que eu sou líder, que eu canto, era um lugar para mim muito De evidência, né? de evidência. Foi nesse lugar que Deus me quebrou, porque foi ali que eu tive esse episódio, né? E ali começou um processo mesmo de casulo. Porque como a gente estava tentando descobrir o que estava acontecendo, eu tive que sair do altar. O altar já não era mais o meu lugar, né? E, e aí foi aí que Deus falou, então, peraí, vamos entender como é que tá esse nível de adoração. Vamos entender quem é você sem o microfone na mão. Esse foi ali que eu descobri quem eu realmente era em Deus. E foi muito difícil. A gente descobre quem ele é verdadeiramente e quem nós somos. Exatamente, exatamente. Então eu lembro que foi um processo meu e Deus usou uma pessoa, foi lá dentro da minha casa, lembra, mãe? Lembro. Ela entrou lá dentro da minha casa e uma das coisas que ela falou foi muito forte. Ela falou: "Você entrou em guerras que eu não pedi para você entrar. Uau. E agora é tempo de você receber oração. Não é para você orar por ninguém. É um outro lado. É. Eu nunca, gente, eu sou da guerra. Você entendeu? Eu sou a neta da irmã Jerusa, da irmã Lázara. A minha mãe é profética, então eu sou a pessoa da guerra. Não me peça para ficar quietinha no culto. Mas foi exatamente isso que Deus pediu, né? E foi um processo de casulo, Mas literalmente. como isso te transformou também, né? Como isso me transformou. Não, Abriu sua visão geral, assim. abriu. Hoje eu entendo uma pessoa que vai para a ponta do altar e fala: "Eu preciso de oração". Glória a Deus. É, Uma pessoa que pede oração, sabe? é. Quem tá desse lado, um enfermo, uma pessoa que tá vivendo, aquilo ali é tudo que ela tem. É. E aí uma das coisas que Deus me quebrou foi isso. Eu estava sentada assim no culto, vendo o grupo de louvor cantar, e eu lembro de Deus falar: "Funciona sem você, né?" Uau. Eu Isso dói, né? Aí eu, funciona. Aí eu olhei, eu falei: "Ah, então tá bom, tem algumas coisinhas que precisa estar sujo ainda, precisa limpar, né". Aí eu lembro que teve uma hora que o pastor Edivaldo começou a orar: "Vem os enfermos pra frente". Eu olhei e falei: "O quê? Eu preciso de um milagre. Eu não tenho um diagnóstico. Eu preciso ir". Sabe? Aí por isso que eu falo, o casulo te deixa Sim. humilde. É. Não tem essa que você é líder não, irmão. Se você não tá bem e tem uma palavra profética, sai Vai, do teu lugar e vai vai, receber. É. Exato. Pois eu fui. vai. Fui pra frente, mas quando eu voltei, é muito engraçado. As pessoas olhando, tipo, gente, o que que tá acontecendo com ela? Que é isso? Sabe, irmãos? É isso, nós somos seres humanos. Exato. Somos. É porque nós fomos
ensinados muitas vezes que o servir a Deus, né? Nós fomos ensinados a um evangelho, eu digo que é um evangelho ideal e não real. E muitas vezes, ideal porque o púlpito, as pessoas, muitas vezes vão exigir de nós uma perfeição. O uniforme de Mulher Maravilha, Sim. É. de super crentes, Sim. Uhum. que você falou, que nós somos Também. intocáveis, que nós somos imunes É, a tudo. E a gente acredita, a acredito. gente É. compra essa ideia. Uhum. E começamos a agir como se fôssemos. É. E aí o Senhor fala assim: não, eu vou te ensinar a viver um evangelho real. Eu não preciso que você seja perfeita, Uhum. mas eu preciso que você seja real, verdadeira e rendida. É. Mesmo porque as nossas dores se transformam realmente em nossos ministérios. Exato. Aquilo que a gente é tratado dentro do casulo, quando você tá liberado para voar, você consegue alcançar outras pessoas que passam pela mesma situação. Aí você entende, Exato. como ela falou em relação ao Neto, né? Aí que você entende. Ah, então é por isso. É igual Esther, né? Foi por um tempo como Para este esse. século. Foi por um tempo como esse. É Exatamente. verdade. E eu digo isso assim, porque eu vivi um casulo de depressão e síndrome do pânico Uhum. na minha gestação do Heitor, do meu segundo filho. E eu não entendia, porque tudo estava bem. Nós estávamos bem, Uau. né? Tudo na minha casa estava indo bem. O Heitor foi um filho, o segundo filho foi um filho planejado, sonhado, esperado com expectativa pelo irmãozinho mais velho que ele tinha. Então nós estávamos radiante com a notícia. Quando tivemos a notícia do positivo. E logo no primeiro mês de gestação pós-notícia, eu comecei a desenvolver uma ansiedade, uma tristeza de repente. Ah, é normal, gravidez, né? O hormônio mexe com a mulher. Só que aquilo foi evoluindo a um quadro Nossa. Uhum. em que, de repente, eu tenho um diagnóstico. Eu tenho desmaios, eu tenho sensações de morte iminente, eu não consigo ficar no meio de pessoas. As minhas madrugadas, minhas noites passam a ser tormentas por não dormir, em taquicardia, sudorese, falta de ar, enfim. Sim. Tudo a carga que vem. E aí o Senhor diz, aí o Senhor usa uma irmã, uma profeta, vai até mim e ela diz assim: eu estou gerando algo em você, mas eu também estou gerando algo com essa semente no seu ventre. Não se preocupe, eu protegerei ele no seu ventre. Eu vou criar uma redoma e tudo que você vive não transmitirá para ele. Ele não vai sofrer. Mas você vai precisar viver o processo, porque eu tenho um propósito. Para entender os desígnios de Deus, né? Quando eu vivi isso toda a minha gestação, toda a minha gestação. Eu tinha desmaios, eu tive que sair do trabalho secular, na época eu trabalhava secularmente, não consegui ficar. Gerou todo um transtorno, né, em torno a mim, na minha casa, de tudo. Enfim. Mas quando o Heitor nasceu, quando eu estava na sala, no centro cirúrgico, que a enfermeira veio e me mostrou aquele bebê e ela falou assim: olha, mãezinha, o seu bebê, como ele é lindo. Que eu olhei no rosto dele, aquele rostinho todo bochechudinho, ele era muito gordinho, rosado. Uhum. Que eu olhei para ele, que eu falei: seja bem-vindo, Heitor, você foi muito esperado, muito amado. Que eu comecei a falar isso para ele. Eu olhei para ele todo rosadinho e com o olho, né, aquele olhar do recém-nascido, reconhecendo aquela voz, o meu sorriso voltou. Eu saí daquele centro cirúrgico e nunca mais eu tive Curada. Glória a nenhum Deus. quadro de Nossa. ansiedade e de depressão e de nada. E Nossa. detalhe, o Heitor é uma criança extremamente alegre, comunicativa,
Não tem um resquício de nada no comportamento dele e em nada. Nós já fizemos algumas avaliações. Não tem. Que Isso é coisa. Deus. Não tem. Ele não tem. Mas você consegue ter um olhar para outras pessoas que estão passando E pelo a processo. partir daí, foi quando o Senhor levantou o meu ministério da palavra. Olha só. Foi depois daí. Porque eu me lembro que eu comecei a testemunhar, né? Eu comecei a testemunhar na minha igreja local, onde nós congregávamos, da cura que Deus fez. E aí o Senhor começou a falar comigo: eu vou dar propósito à sua dor. Nossa, que lindo. Nossa. E aí ele começou a usar, eu contava o meu testemunho e mulheres vinham me procurar, grávidas me procurar. Eu tenho sentido uma tristeza que eu não sei explicar. É. Eu tenho vivido isso. Eu comecei a entender o que era uma pessoa ter crise de ansiedade, ter Uhum. depressão, o que ela sentia com outro olhar. É. E ministrar sobre a vida dela e dizendo como o Senhor cuidou de mim nesse tempo. Uhum. Como foi? O Senhor deu propósito à minha dor. Então, o casulo é um lugar bom, né, gente? Bom é uma palavra muito forte. Não é agradável. Não é agradável. Vamos Não é entender vamos agradável. dizer que ele é necessário. Ele é Bom, necessário. Ele não é Censura as minhas agradável, palavras. mas é Mas, necessário. é, é esse necessário. tema, Ellen, é assim, na hora que a Deise falou, foi tão forte para mim, porque a gente, como pastores, nós damos muito atendimento pastoral, né? E a gente conhece algumas situações, assim, de pessoas estar vivendo um processo de enfermidade muito grave, uma depressão, um abandono. Então, na hora que ela falou, veio na minha mente todos os atendimentos que eu ando dando. Então, e o mais forte foi quando eu passei para a liderança das irmãs, que elas ligam para pastoreio o tema, porque dentro do tema elas querem pôr um hino, né, que de fato fale sobre o tema. Aham. Aí eu falei do tema. No dia do ensaio, foi que as irmãs ficaram sabendo do tema, né? Aí uma irmã chegou em mim e falou assim: Pastora, literalmente eu estou nesse casulo. Literalmente eu estou nesse casulo. Mas é tão profético esse tema que eu vou sair dele. Mas o que me chamou a atenção foi ela, tão debilitada, estar naquele ensaio. Ela não mediu esforços para estar ali, Nossa. porque ela poderia não estar e ia ser tudo bem Aham. se ela não viesse, mas ela fez questão em vir em todos os ensaios. Ela estava ali, sabe? E não foi uma dor para ela estar ali, foi uma alegria ela poder participar daquele momento de ensaio, de tudo que a gente estava vivendo. Então, esse tema, ele foi profético. E eu creio na cura dela. Eu creio. Eu creio na cura. Eu creio tremendamente na cura. E assim, e pessoas que chegaram aqui no casulo foram abençoados, foram curados, Amém. sabe, da depressão, da opressão, do mal que estava vivendo através da palavra, do louvor, de tudo que a gente viveu aqui. Amém. Eu Nossa, creio. gente, agora nós vamos para a segunda parte. Porque, assim, a gente também não quer ficar lá dentro do casulo, né? A gente quer florescer. E aí a gente quer ouvir aqui um pouco do testemunho da pastora Marisa, falando um pouquinho pra gente de como também é sair do casulo. Como que é esse processo, tá bom? Gente, agora nós não poderemos perder, né, de ouvir alguém que tem tanta experiência, que tem história, que inspira tantas mulheres, que é a pastora Marisa. Né, Marisa? Obrigada por estar aqui também no podcast. Amém. Você sabia que esse aqui é o primeiro da IEMA, né? Tô sabendo. É, e começou com as mulheres. Olha que honra, né? Deus faz isso. É isso, mulher fala, né, gente? Mulher fala. Marisa, como que... Não sei se você tem alguma experiência para falar de tempo de casulo, mas também tempo de voar. Tempo de casulo. É.
Eu passei um tempo, né, assim, que eu posso dizer no casulo, às vezes a gente passa vários tempos, né? É, A gente fica um pouco, Deus solta, depois parece que tem que voltar de verdade. novo, É né? Sempre verdade. tem alguma coisa para Deus tratar com a gente, né? E esse tema, quando falou do casulo, eu falei, nossa, mas o casulo é um lugar apertado, acho que assim, de muito incômodo, né? E eu falei, acho que ali não dá nem para se mexer, né? Mas aí vem na mente o quê? Tipo assim, a gente tá ali dentro do casulo, mas assim, em volta tá os braços do Senhor, né, ali, Hum, que Ele não solta da gente Amém. enquanto a gente não tiver preparada, né? Verdade. Virar aquela a gosma, né? E o lindo também foi sobre o DNA, né? Cada uma de nós tem um DNA diferente da outra, né? Como, Deus nos fez assim, cada uma com a sua beleza e com um propósito diferente, né? Eu jamais pensaria em viver o que eu estou vivendo hoje, Uau. né? Lá atrás, uma adolescente, morando no interior, em Piracicaba, e Deus fez assim um projeto lindo, né? Que não estava na minha mente nem no meu coração. E Deus, né, fez eu encontrar com o Milton, que é do Quarteto Alfa, e hoje eu vejo aqui a pastora Val falando do Quarteto Alfa. Verdade. Como vale a pena ser uma mulher auxiliadora e intercessora. Olha, e ela contando aqui quando o quarteto estava cantando, quer dizer, Deus respondeu algo para ela, né? Sim, Que voltasse para o lugar, sim, né? Que é exatamente. onde vocês deveriam voltar, né? Exatamente. Então, meu Deus, nesses 38 anos aí eu fico pensando, vem na minha mente, quanta coisa Deus fez. E que a gente nem sabia, eu fiquei sabendo hoje, né? Eu fiquei sabendo hoje disso. Mas assim, eu vi que eu estou vivendo um tempo eh, que Deus está me impulsionando a voar mesmo. Porque eu ficava muito na retaguarda do Milton, do meu esposo, né? Do chamado dele. Que isso sempre foi muito importante e vai continuar sendo importante. Sim, Então, Ellie, eu vi que assim, mas Deus também tem algo com você. no particular comigo, né? Nossa, é muito E, forte isso que você está é, falando, Marisa, e porque muitas tem vezes. muita mulher ali Aham, que acha que esse período de casulo é só para ela ficar na retaguarda e vai ter um si- momento que talvez, para algumas, sim, vai voar. vai Exato. voar, vai voar. Que forte! Muito E ó, vou falar forte. uma coisa. Nós temos o nosso grupo de mulheres, a maioria com certeza estão nos assistindo, e nós temos as Joquebedes, que são as mulheres que estão ali para auxiliar nos grupos. E É. a pastora Marisa é uma Joquebede. Ela é. Então, toda segunda-feira a gente tem que mandar devocional. Quer dizer, toda segunda-feira ela tá pregando. Tem que pregar. E para mim, isso aí é assim, é tanta responsabilidade, porque eu não vivi isso, né? Aham, Tô sim. vivendo agora. Eu falo assim, meu Deus, parece que toda vez que eu vou fazer um devocional é um parto, É. não é? Porque assim, Deus exige demais da gente, né? Assim, é algo assim sobrenatural, E isso é né? bonito porque, na verdade, a gente tem que se preparar para poder ministrar sobre as pessoas. Exato. É Exato. toda segunda, então você pode entrar no automático. Uhum. Mas todas as vezes que eu vou conversar com a pastora Marisa, ela fala assim: Meu, às vezes eu acordo 5 horas da manhã, ou eu vou dormir não sei que horas. Por quê? Porque eu preciso entender o que Deus quer falar. Eu preciso, então, isso é muito importante. Ainda existem mulheres que se preocupam em ler a palavra, em buscar, em ter intimidade Glória a com Deus. Deus. Que Amém. projeto lindo, mãe, esse aí que a Sim. senhora É. levantou. Porque É. esse projeto tá fazendo a pastora Marisa voar. É. E a E sair pastora da zona de Marisa, conforto. Tirando ela do e a pastora Marisa É. ficou brava, né? A pastora Você no Marisa começo eu fiquei. Conta, ficou brava, porque ela falou assim: "Olha, isso aí foi você que arrumou para nós". Porque, assim, como nós temos várias pastoras que cuidam de um grupo, são 9 grupos, né? Aí, mas tem eu, tem a Marisa, tem algumas pastoras que nós
não estamos no grupo justamente para a gente visitar os grupos. Ah, Então, nós ficamos um mês num grupo, depois no outro mês nós somos trocadas. E toda segunda-feira, nós, como Joquebedes, nós temos que dar a primeira ministração do dia é a nossa. que coisa Então, a linda. gente tem que se preparar e a gente tem que falar dentro do tema que está sendo abordado. Então, a nossa escola bíblica é ali dentro do grupo. Glória a Então, a Deus. gente tem que seguir, a gente não pode inventar coisa da nossa cabeça. Nós temos um tema e nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar através daquele tema. A gente tem que ler a palavra, estudar a palavra e ministrar. Então, assim, eu acredito que Deus está nos dando armas para gente voar mesmo. É. Está nos Exatamente. dando, sabe, asas para voar. Alçando novos voos, né? É, Sim. exatamente. E Alçando tipo assim, novos Para mim também. chega de casulo. É, Agora é Agora um é tempo novo de vai, tempo. né? sai desse. E é muito verdade. gostoso quando a gente entra no grupo. Ela fica, Muito bom. cada mês é um grupo diferente. Quando termina aquele mês, a gente faz presencial o último. Então, elas trazem uma lembrancinha agradecendo a nós por Coisa estar linda. com elas naquele mês, Que sabe? coisa linda. Então, assim, tem sido muito bom para nós, né, Marisa? Tem Porque sim, Deus está desenvolvendo o nosso chamado, verdade. né? E eu me lembro também como a pastora Isabel estava falando que eu fiquei brava, tal, e teve um dia que falou assim: "E o seu devocional?" Ela falou: eu só mandei um beijinho na flor." Eu falei: "Ah, é?" Eu me matando aqui. E ela dá um Eu beijinho falei: na "Não, não." flor. Eu falei: "Não Típico tá de certo." borboletas. Isso. Típico de borboletas. Foi muito engraçado, né, assim, eu falei assim, mas aí eu me senti, falei: "Mas que bom, né, porque, assim, eu tô me esforçando." É, Né, então, assim, Deus vai capacitando a gente, é, né, é e através verdade. desses devocionais, É. Deus vai falando com a gente mesmo Vai primeiro, né. falando, vai, Então é uma responsabilidade, né. É totalmente. sim. É uma coisa muito interessante que a Marisa falou, que por muito tempo ela está nesse lugar de interceder pela vida do esposo, pelo ministério, vendo o fruto do ministério do marido, É, né? Quarteto, a senhora deu um testemunho lindo, é, né? E hoje, na verdade, a gente faz parte, né, das conquistas, né? é, Faz, Mas verdade. hoje você também ouviu um testemunho daquilo, da ministração que você falou, é, de um aconselhamento que você deu, é, né? É muito difícil uma vida pastoral, eu imagino. é, Mas você vê o resultado disso, é, Pastor Isabel. é verdade. Você vê o resultado de uma É, conversa. é, Uma conversa, é, um gabinete. E é, você vê uma geração sendo É transformada. é, maravilhoso. é É muito bom. maravilhoso. Exatamente. É, Então, assim, para a gente concluir, eu queria falar, Pastora Val, vai sair um livro. é. Vai sair um livro. Então, assim, já é um voo. Você já tá voando Nossa, já, como é que é isso? Fala um pouco do livro e a gente conclui, porque isso é a forma mais maravilhosa da gente concluir de uma conquista, né? Amém. Sim, eu terminei, né? Na verdade, sempre gostei muito de escrever. Tenho muitos cadernos, muitas coisas escritas. Sempre fui a do caderninho, a de escrever mesmo. E o Senhor, eu tinha essa palavra, essa promessa do Senhor, né? Há muito tempo de estar escrevendo um livro. E comecei a escrever. A princípio, esse livro seria o testemunho contando a minha história, né? Minha história de vida e de adoção. Eu sou filha adotiva. Meus pais eram retirantes nordestinos e eu fui adotada por uma família cristã. Foi de onde eu conheci Cristo através dessa família e cresci no Evangelho. É uma longa história essa, mas assim, a princípio era para contar esse testemunho, para contar essa trajetória de vida. E comecei a escrever esse livro. Em um dado momento da minha vida, alguém se apresentou a mim, né, dizendo que iria me ajudar, que como eu estava escrevendo e o que eu estava escrevendo era muito bom, e que ia me ajudar, né, na publicação, enfim, de tudo isso. Eu confiei
entreguei meus escritos e essa pessoa levou. Meu. Levou, eh, começou a fazer algumas coisas como se fosse dela, né, tomou para si, e aquilo me gerou uma grande dor. Aquilo me levou para um casulo. Nossa. E me levou para um lugar, assim, sabe, eu fiquei travada muito tempo sem conseguir escrever. Muito tempo, eu não conseguia dar continuidade, eu não conseguia contar a minha própria história. Meu Deus. Eu não conseguia escrever o meu testemunho. Algo que eu conto há anos, que eu ouço há anos, não fluía. Eu sempre parei no primeiro capítulo, ali na introdutório. E isso me trouxe desistir. Nossa. Desistir. Eu continuei escrevendo outras coisas, mas naquele eu não conseguia. Não fluía, não conseguia. Todas as vezes que pegava, agora vou fazer, travava. E eu, meu Deus, por quê? Por que que tá assim? O que que tá acontecendo? Eu questionava a Deus, porque eu não consigo. Porque esse eu não consigo. Se o Senhor já me disse que ia usar a minha história, porque eu não consigo escrever a minha história. E até vivi esse caso, esse tempo, sabe? E até que um dia eu estava em casa chorando muito, num a sós com o Senhor, né, chorando muito e Deus, e eu com o notebook ali, tentando escrever. E aí eu: "Deus, foi o Senhor quem me prometeu. Senhor, eu não estou fazendo para minha própria glória, o que é que está acontecendo? Me ajuda, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais esse tempo". Chorei muito, me lembro que chorei muito e eu ouvi audivelmente o Espírito de Deus falando comigo: "Não tente recuperar o que se foi. Eu posso te dar algo novo". Meu Deus. Porque eu ficava tentando resgatar as ideias, sabe, aquele Uhum. projeto, seguir Sim. aquela sequência. Uhum. E o Senhor falou assim: "Eu posso te dar algo novo. Muito Eu forte. tenho te dado. Mude". Meu Aí eu: Deus. "Mas então como eu vou fazer isso?". Aí o Senhor falou comigo: "Olha o quanto eu tenho produzido através de você, através da sua vida. A história da adoção, da cura da orfandade e da bastardia é só um capítulo. É. É só um capítulo". Quando o Espírito de Deus falou para mim: "É só um capítulo", Meu Deus. eu falei: "Deus, é sobre isso. Olha, É sobre Deus isso". é tremendo. Aí eu comecei a escrever acerca do quê? O título do livro é Livres e Transformadas. Ai, que Ele já lindo. está ele já está na editora já a ponto de impressão, né. Eu Aham. acredito que no próximo ano, aí no comecinho do ano, a gente já vai estar lançando ele. Enfim, mas ele está todo pronto. E a capa do livro, a imagem que eu descrevi para o produtor de capa é: "Eu quero uma mulher Hã. fundida com uma borboleta". olha. Gente! O mundo espiritual, né? Fundida com uma borboleta. Olha isso, Eu gente. quero ela com os braços e as asas. Fui descrevendo para ele, ok. Quando ele me mandou a arte da capa, tem essa mulher, tem uma gaiola aberta e borboletas voando Meu Deus, que Nossa. na lindo. capa desse livro. E você vai vir, né, trazer esse livro Claro, eu tenho aqui? que vir. Depois desse casulo aqui, eu Oi. tenho que vir. Não, tem que Eu vir. tenho que vir. Mas, enfim, esse livro eu falo sobre como ser uma mulher livre e Hum. transformada pela palavra de Deus,
e a luz da psicanálise. Então, eu falo sobre a minha dor que o Senhor deu propósito, porque depois de tudo isso estudei psicanálise, atendo, fiz algumas graduações acerca disso, após tudo isso, e o testemunho é o capítulo final. Meu Deus! Olha como Deus, a ótica de Deus é muito diferente da nossa, né? É, Que coisa linda, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tempo, desse bate-papo. Já é, criou assim uma expectativa para o livro. Aí, sim, pastor Isabel, marca para ela vir aqui fazer com Sim. certeza. um dia de autógrafo. Já pensou, Ah, gente? Você- meu A Deus! gente prepara o ambiente. Glória a É, Deus. E E essa eu igreja venho com gosta muita de honra. livro, né? gosta mesmo, Gosta Ah, é essa de igreja verdade. gosta de ler. livros. E eu venho Essa- com muita honra. Mas sabe, é assim, meu Deus, é tão maravilhoso, porque aquilo que foi para mim um lugar apertado, Uhum, desagradável, uhum. né? E hoje eu posso ver aí ganhando as asas, Sim. Pode. né? Ganhando as asas. E em meio a tudo isso, em meio a todo esse tempo, também o Senhor trabalhando na nossa casa. Uhum. Meu filho mais velho viveu o seu processo, está voando É, no ministério dele, né? Missão, ele fez escola de missões, está voando como missionário. uau. E aí, no processo do meu filho, do casulo dele, no processo dele, o Senhor grita no meu coração algo. Hum. E eu fiquei tão maravilhada que enquanto meu filho estava no Amazonas fazendo missão, e às vezes ele ficava incomunicável comigo, eu escrevia mensagens para ele no WhatsApp, para ele ler quando ele tivesse um sinal de internet, Uhum. fortalecendo ele na missão dele. E aí o Senhor fala para mim, do coração de uma mãe ao coração de um jovem missionário. Forte. E aí o Senhor fala, fale às mães dos jovens vendo? missionários. É Meu isso. Deus. É. Amém. E eu falei, meu Deus, mas eu ainda nem lancei o outro. E o Senhor falou para mim assim, não limite seu voo, Amém. Meu não limite Deus. seu voo, não limite seu voo, Meu não Deus. limite seu voo. O Senhor é o Deus do casulo. E esse lugar apertado hoje que você está vivendo Aleluia. Amém. é o que está formando as suas asas para o seu voo de amanhã. Amém. Amém. Então não limite seu voo, porque o Senhor é o Deus do vento. Ele vai te dar curso de voo e você vai voar. Hoje é só um lugar apertado, incômodo, como a pastora Marisa disse aqui. Mas o Senhor, o Deus do casulo, é o Deus que te dá asas e é o Deus que provê o seu voo. Aleluia. Receba essa palavra para o seu coração. Em nome E do que Senhor. tudo aquilo que está travado na sua vida, como um dia já esteve na minha, eu venho aqui hoje para dizer para você, seja destravado, Em Amém. nome de seja Jesus. desatado Amém. e voe. Voe sem limites. Amém. Gente, e aí? Glória a Deus. Vamos bater palmas? Não tem forma melhor do que concluir, agradecer, pastoras, Sim. nossas pastoras. Amém. E você que ouviu, que Amém. assistiu, pega isso, encaminha para uma amiga, encaminha para alguém, para que essa pessoa também possa ser abençoada por tudo aquilo que a gente ouviu aqui. Também está disponível nas nossas redes sociais, tudo que aconteceu na conferência de mulheres. Sim. Então, gente, fica ligado, porque tem muita coisa ainda para acontecer, mas esse é o que Deus tem para nós hoje. Voa, mulher, voa. Amém. 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 Glória a Deus. Nos abençoe. Deus abençoe. E vamos voar junto.